Censura no Enem. O Enem ele vem sendo censurado desde o início do governo Bolsonaro. Precisamente desde 2019 que aconteceu o Enem, as provas do Enem, vem acontecendo uma censura atrás da outra, que talvez não é assim de muito conhecimento de muita gente, e muito menos, às vezes, dos estudantes. E a gente sabe que a censura ela tem a ver com questões ideológicas. Quando a gente fala de questões ideológicas, essas ideologias baratas, quando eu falo assim de ideologias baratas, porque essa gente nem sabe o que é ideologia, mas enfim, essas ideologias baratas defendidas pelo desgoverno Bolsonaro. Nós temos aí uma quantidade de pessoas que, entre aspas, têm uma certa qualificação, que estão em volta aí, que bajulam esse desgoverno, que são pessoas que, num certo sentido, eles têm algum grau assim de formação, mas falta-lhes cérebro, falta-lhes neurônios e muitas coisas a mais. Um desses, por exemplo, só para citar, está aí o próprio presidente do INEP, né? E também o ministro da Educação. Esse ministro que está aí agora como ministro da Educação. Essa figura horrível, essa figura que a gente não faz nem questão, por exemplo, de ver, de olhar para essa pessoa. Essa figura que tempos atrás, né, a gente sabe muito bem o quanto que ele desprezou, por exemplo, as pessoas deficientes, né? As pessoas deficientes, de que elas precisam ser separadas do ambiente escolar, ter um local separado para elas, para a sua formação. Então essa pessoa desprezível que nós temos aí como ministro da Educação, infelizmente. E agora, o que está acontecendo nesse momento talvez seja um dos piores momentos no que diz respeito ao Enem. Porque a censura, ela bateu muito firme, de forma assim, exagerada, nas questões do Enem. Então assim, o INEP, ele já vem, inclusive, com um chamado grupo de censores, né, que são censores mesmo, é como se fosse uma inquisição, inquisidores, que eles vêm assim retirando questões que não é compatível com a ideologia ou com o tipo de pensamento bolsonarista que já vem desde o período da campanha eleitoral do Bolsonaro. Então, muitas questões relativas que nós já conhecemos ao racismo, LGBTQIA+, questões relativas, por exemplo, o que diz respeito à ditadura militar, boa parte dessas questões elas são retiradas. Elas são tiradas fora, elas são censuradas. Isso porque talvez muita gente não conheça, mas o Enem tem os elaboradores de questões que são professores no Brasil, né, diversas partes aqui do Brasil, que elaboram as questões para o Enem. E que vai para lá, né, por um banco de dados, essa coisa toda, e é selecionado
para poder fazer parte das provas. O que sempre assim foi selecionado, o que sempre se preocupou é com a cientificidade das questões. É com a coerência, por exemplo, que essas questões têm com a realidade científica. A seleção nunca teve como base essas questões, por exemplo, ideológicas, como está acontecendo com o governo Bolsonaro. Isso é uma situação que está acontecendo nesse momento, que já vem desde 2019, mas ela ainda foi assim, não tão contundente como agora. Agora ela está sendo muito mais contundente. Essa situação toda levou muitos funcionários do INEP a pedirem demissão, por não concordarem com esse tipo de situação. Eu não sei dizer aqui para vocês, né, quantos que foram os que pediram demissão, mas eu acho que essa notícia ela correu, e boa parte de vocês sabe dessa notícia, a tal ponto de correr risco de repente, não acontecer, por exemplo, o Enem nesse ano. Então, tipo assim, tem algumas figuras muito conhecidas, como a do Laerte, chargista, né? A gente sabe que tem o Laerte, temos também outros chargistas também, muito conhecidos, muito críticos, conhecidos aqui no Brasil, que produzem charges para diversos jornais. Essas figuras estão sendo proibidas. O Ferreira Goulart é uma figura que também está sendo banida do Enem. O outro é o Chico Buarque. E até a Madonna foi retirada do Enem desde 2019, para não fazer parte, tá? Tudo isso porque qualquer menção crítica, que vai trabalhar uma certa criticidade diante das questões, que vai levar o aluno a um raciocínio lógico, foram retirados ou estão sendo censurados. Então, vejam só como que os nossos jovens de hoje, como que eles vão assim daqui para frente enfrentar uma realidade educacional tão perversa como essa que nós estamos vivendo no nosso país. Tão perversa. As mudanças que já fizeram, né, com com o BNCC, né, a Base Nacional Curricular, essas mudanças que vem mais para prejudicar, por exemplo, o ensino médio do que ajudar ou contribuir com o ensino médio. Essa censura ela já vem, inclusive, nessa nova BNCC. Essa é a grande verdade que está acontecendo no nosso país, infelizmente. Eles estão perseguindo o sistema educacional como um todo, o ensino como um todo. O objetivo é perseguir já desde a sua base inicial até o curso superior. Porque as coisas precisam acontecer da maneira, da forma como eles querem, da maneira e da forma como eles acreditam, não como a ciência acredita, não como a ciência defende, mas é você formar uma quantidade de pessoas ignorantes, pessoas acríticas, que não têm capacidade de crítica. Esse é o objetivo que está por trás de tudo isso. Essa é a realidade nua e crua, infelizmente. Esse é o recado que eu queria passar aqui para vocês terem uma ideia, uma noção do que está acontecendo com o Enem,
o Enem que nós vamos ter agora, que, se eu não me engano, vai acontecer em novembro, agora. Em novembro? Né? Então, se eu não me engano, deve ser agora mais pro final de novembro, né? Que vai acontecer o Enem. E aí está aqui. A prova será aplicada nos próximos 2 domingos, dia 21 e 28 de novembro. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.